Olá pessoal, bem-vindo à nossa aulinha de hoje. Hoje eu trouxe um vídeo bem legal para vocês, vamos assistir? No vídeo de hoje a gente vai aprender como pintar espelho, então fica até o final para você não perder nada. Primeiramente vocês vão ter que desenhar o espelho de vocês. No meu caso eu desenhei no papel e depois passei por digital. Quando vocês forem colocar a linha arte de vocês, queria que vocês colocassem a linha arte de marrom escuro, porque isso vai facilitar na hora que a gente for colorir o espelho. Eu vou deixar a imagem do espelho colorido e sem ser colorido aí embaixo nas descrições para vocês poderem baixarem para poder colorir junto comigo nesse vídeo. Então vamos lá começar a fazer a pintura do nosso espelho. Então o espelho já está aqui todo desenhadinho, agora nós vamos lá nas camadas, que fica nesse quadradozinho aí em branco. Nós vamos clicar aqui, apertar nesse maisinho, que fica bem aqui ao lado. E aí vai criar uma camada nova, nós vamos puxar essa camada para debaixo de todas as linhas arte que a gente fez. Após criar a camada, agora nós vamos na lata de cores pegar a nossa primeira tonalidade de cor base. Então nós vamos clicar nesse quadradozinho aí embaixo para a gente ir para a nossa paleta de cores. Nós vamos pegar essa tonalidade de cor aqui. Eu já deixei salvo, mas essa tonalidade de cor fica bem aqui, ó, no painel de cores. A gente vai utilizar essa cor bege de base do nosso espelho. Então, nós vamos pegar a lata de tinta que está aqui do lado e aí nós vamos clicando e ela vai preenchendo a maioria das partes. As partes que não der para preencher com a lata de tinta, vocês usem o pincel de tinta dura para preencher esses outros lugares. Como aqui nesse pequeno lugarzinho que não deu para pegar a lata de tinta, eu vou vir com o pincel de tinta dura e vou preencher esse espaço. Então nós vamos vir no pincel e a gente vai pegar o pincel aerográfico para a gente fazer a tonalidade de cores aí no espelho. Então nós vamos vir aqui, clicar na lata de cores novamente. E aí nós vamos pegar uma cor mais escura do que o bege que a gente tinha pegado. Então nós vamos vir e vamos pegar essa cor aqui. Nós vamos vir utilizando o pincel aerográfico, nós vamos passar em algumas partes esse marrom um pouco mais escuro. Então nós vamos passar aqui, ó, perto do coração. Nessa área aqui também vai ficar mais escura, então a gente vai vir passando também o aerográfico normal. Aqui nessas areazinhas, onde tem essas pequenas dobras, é onde vai ficar um pouco mais escuro. Então a gente vai passar muito nessas áreas aqui. Aí vocês vão vir e vão passar aí nesses lugares onde tem mais tom de escuridade, que são nessas áreas aqui, ó. Então eu vou passar aqui esse marrom mais escuro, vou passar aqui também em cima, perto do coração. Então, depois que nós terminarmos de passar o aerográfico por todas essas partes, nós vamos voltar na lata de cores para pegar um marrom mais escuro. Aí nós vamos vir na lata de cores e nós vamos pegar um marrom um pouco mais escuro do que o outro que a gente estava usando. Então nós vamos vir com o pincel aerográfico e a gente vai repetir o mesmo processo, passando naquelas mesmas áreas que a gente passou o outro marrom. Aí nós vamos vir e vamos passar o pincel aerográfico na mesma área que a gente tinha passado aquele marrom um pouco mais claro. Então, como vocês podem ver, esse marrom aqui, ele é um pouco já mais escuro do que o outro que a gente tinha utilizado. Então, a gente vai vir passando nessas áreas aqui, ó, onde a gente tinha passado o outro marrom, para escurecer um pouco mais. Nós vamos vir passando aqui nessas áreas e deixando sempre um ponto de luz, que é o ponto aí que nós vamos deixar mais aparecendo a cor da base que a gente tinha utilizado para fazer o tom do espelho.
Então eu deixei o aerógrafo um pouco grande aí no meio, para que assim a cor pegue mais viva e dê para fazer um esfumado legal aí nas cores. Então a gente vai passando esse aerógrafo aí por essas partes, deixando um tom mais escuro nessas áreas aqui, ó. Como essas áreas aqui, elas vão dar um tom mais de escuridade por conta dele estar mais próximo um do outro, então nós vamos passar mais nessas áreas aqui. Agora nós vamos voltar na lata de cores e nós vamos pegar um marrom bem mais escuro. Dessa vez nós vamos pegar um marrom bem marrom mesmo, que a gente utilizou para fazer a linha arte do espelho. Como esse marrom é um pouco mais escuro, nós vamos criar uma camada acima para não danificar essa camada de baixo. Então nós vamos vir aqui nas camadas, apertando mais, criar uma camada nova. E aí a gente vai começar a passar esse marrom mais escuro. A gente ainda vai estar utilizando o pincel de aerógrafo normal. Esse marrom escuro que a gente vai utilizar, ele vai dar um tom mais forte no desenho. Como vocês podem ver, a gente tá passando aqui, ó, e tá ficando bem mais escuro que os outros marrons que a gente utilizou. Então a gente vai passar esses marrom no mesmo local que a gente passou o marrom mais claro. Então a gente vai vir passando aqui nessas bordas e sem apagar esse efeito aí de luz. Nós vamos vir passando nessas áreas aqui para deixar um pouco mais escura. Deste lado aqui, aqui nessas áreas aqui onde tá meio embolado, nessas áreas aqui vai ficar mais escura, nessas áreas onde fica essa embolação como se fosse um caracolzinho. E aí nós vamos passando em todas essas áreas, tanto desse lado do espelho, tanto do outro. Como a gente tá utilizando o pincel aerógrafo, às vezes a gente passa uma vez e não pega direito. Então eu costumo passar 2 vezes o pincel aerógrafo para a cor ficar bem viva. Então eu vou passando esse marrom em todas as áreas até a cor ficar bem coradinha assim, bem viva. Agora que a gente passou o marrom escuro, agora nós vamos passar uma cor mais clara para dar o brilho, que vai ser tipo um amarelo mais clarinho. Então nós vamos vir na camada e nós vamos clicar no mais para criar uma camada nova para a gente poder fazer esse brilho e não danificar a pintura do nosso espelho. Agora que nós criamos uma camada nova, nós vamos vir na lata de cores e escolher aí no nosso painel uma cor amarelo bem clarinho. Então eu vou pegar esse amarelo aqui. Nós vamos usar esse amarelo para fazer o tom do brilho do nosso espelho. Então a gente vai vir passando ele em algumas áreas. Então eu vou passar aqui nessas áreas onde estão mais clarinhas. A gente passando esse amarelo aqui nessas áreas vai ficar um brilho maior e vai dar um tom de dourado que vai deixar o nosso espelho mais bonito. Então eu vou vir passando o aerógrafo aqui. Eu vou passando ele 2 vezes para a cor pegar um pouquinho mais e ficar mais brilhoso. Eu vou passar dos 2 lados do espelho, desse e do outro lado. Eu vou passar mais nessas áreas do meio e deixar essa parte dos final mais escura, para assim dar uma tonalidade de brilho no espelho só em alguns lugares. Caso você quiser fazer esse espelho em tom dourado, aqui no canal tem um vídeo ensinando como fazer pintura dourada. Agora que eu terminei de passar esse amarelo mais claro, eu vou apagar todas essas coisas aí que ficaram ao redor. Agora que eu apaguei tudo, nós vamos aí nas camadas para criar uma camada nova para a gente começar a pintar esses coraçõezinhos que ficam aí em cima do espelho. Então nós vamos clicar no mais e criar uma nova camada para a gente fazer a pintura aí desse coraçãozinho que fica aí em cima do nosso espelho. Aí nós vamos clicar aqui na paleta de cores e nós vamos escolher aqui um rosa escuro. Nós vamos pegar esse rosa escuro de base do nosso coração para a gente começar a fazer a pintura dele. Então nós vamos utilizar a lata de tinta que fica aí ao redor para preencher o coração. Caso em algumas partes não pegar, vocês podem vir com o pincel e aí é só preencher as outras partes. Agora nós vamos pegar o pincel aerógrafo para fazer a tonalidade de cor do nosso coração. Então nós vamos na lata de tinta, nós vamos pegar um rosa mais clarinho para fazer aí o tom de brilho no coração. Aí nós vamos pegar o aerógrafo normal e vamos vir passando ele no meio. É bom que você deixe o pincel aerógrafo um pouco grande, que assim fica mais fácil de trabalhar e o brilho vai ficar maior aí no coração.
Agora nós vamos pegar e vamos aí na lata de cores pegar um rosa mais claro para a gente passar mais uma vez aí no coração para deixar o efeito de brilho aí no meio. Então a gente vai passar mais uma vez com o aerográfico com esse rosa claro aí. Então a gente vai passar esse rosa claro aí no meio. Agora nós vamos pegar a cor branca, é só apertar aqui que clona e aí agora a gente vai passar aqui no meio para dar mais um brilho. Depois de passar o branco vai ficar esse efeito aqui de brilho no coração, então vai ficar bem bacana e legal. Vai ficar tipo aí um degradê de cores, tipo do rosa mais claro até o mais escuro. Agora que a gente terminou de fazer aí a pintura do nosso coração, nós vamos pintar essa bordinha aí que tá ao redor dele. A gente vai fazer tipo um dourado nessa bordinha aí ao redor. Então nós vamos clicar aqui na camada para criar uma camada nova para a gente começar a fazer essa pintura e não danificar as outras camadas embaixo. Então eu vou apertar aqui no mais e vou criar uma camada nova. E vou puxar aqui para debaixo para não borrar as outras camadas. Agora eu vou vir no pincel, pegar o pincel tinta dura para a gente fazer a pintura ali da borda do coração. Aí nós vamos vir aqui na nossa paleta de cores e nós vamos pegar um amarelo bem forte para fazer a pintura aí da borda do coração. Então eu vou pegar esse amarelo aqui. Agora nós vamos utilizar a lata de tinta e a gente vai clicar aqui e ela vai preencher alguns lugares. Caso não preencher, é só vocês virem com o pincel de tinta dura e preencher os outros locais. Agora nós vamos vir na lata de cores e a gente vai pegar esse laranja aqui um pouco meio marrom para a gente fazer aí a tonalidade de cor do coração. Então nós vamos vir aqui e vamos passar nessa área para deixar mais escuro. Então eu vou passar nessa área aqui de baixo e nessa área ali de cima. E deixar esses dois lados em amarelo para ficar um brilho melhor ali do lado. Aí eu vou pegar aqui esse amarelo bem mais claro e passar aqui, para ficar tipo um efeito dourado. Para finalizar, eu vou pegar a cor branca e vou dar mais uma passadinha desse lado para deixar um brilho bem mais forte aqui nessas laterais. Então você vai passar dos dois lados que tem brilho, daquele lado e desse outro lado aqui. Agora vamos colorir a borda do outro com o mesmo processo que a gente fez nesse daqui. Então nós vamos vir no nosso painel de cores e a gente vai pegar o mesmo amarelo daquela hora e nós vamos utilizar a lata de tinta que fica aí do lado e nós vamos clicar aqui. Aí ele vai preencher. Caso não preencher tudo, você pode utilizar o pincel para preencher os outros lugares. Agora nós vamos vir aqui, a gente vai pegar esse marrom aqui meio laranja para a gente fazer a escuridade aí do amarelo. Então nós vamos passar aqui nessa área de cima, como a gente fez no coração lá de baixo. E aqui nós vamos passar também aqui nessa área de baixo. Nós só não vamos passar esse marrom mais escuro dos lados, porque aí é onde vai ficar o tom de brilho. Aí nós vamos vir aqui, pegar um amarelo mais claro e a gente vai passar aqui nesse lugar onde a gente deixou sem passar o marrom. Então nós vamos vir e passar aqui nessa lateral. Depois nós vamos pegar o branco e passar também aí nesse espaço para fazer um brilho aí. Depois de fazer isso com todas as cores, vai ficar assim esse efeito bem douradinho. E se você quiser aprender como fazer efeito dourado aqui no canal, tem ensinando, então vai lá conferir. Agora nós vamos vir na camada, clicar no mais e criar uma camada nova para a gente pintar o meio do espelho. Nós vamos vir aqui, clicar na paleta de cores e nós vamos pegar uma cor bege, tipo que nem fosse uma cor de pele, só que um pouco meio escurinha. A gente vai pegar essa cor de pele e a gente vai colocar ela no meio, utilizando a lata de tinta que fica ali do lado. Então a gente vai clicar aqui e a lata de tinta vai preencher. Caso não preencher, vocês podem utilizar o pincel, como eu sempre falo para vocês. Agora que está tudo preenchido, eu vou vir aqui nos pincéis e vou pegar o pincel aerográfico. Então, eu vou vir aqui, pegar esse pincel aqui e a gente vai vir na lata de cores e pegar uma cor mais escura, tipo esse cinza aqui. Nós vamos utilizar esse cinza e vamos passar ele bem aqui em cima, ó, dessa cor bege, para deixar mais escuro o nosso espelho. Então, eu vou deixar o aerógrafo bem grande e passar ele ali na área de cima. Agora, para fazer aquele brilho do espelho, nós vamos vir aqui nos pincéis e a gente vai pegar esse pincel de tinta dura. Nós vamos clicar aqui na cor branca
E a gente vai vir aqui selecionar uma camada nova. É necessário que você crie uma camada nova, por depois nós vamos baixar a opacidade dela. Agora nós vamos vir aqui e clicar ali naquela mãozinha em cima e pegar a ferramenta Base para a linha não sair tão torta. Nós vamos puxar uma linha vindo de cima para baixo, atravessando o espelho. Aí nós vamos deixar um pequeno espaço entre elas duas e puxar mais outra linha, atravessando o espelho novamente, na mesma direção. Abaixo dessas duas linhas que a gente fez, nós vamos traçar mais uma linha fininha. Depois nós vamos fazer mais duas linhas igual a primeira que a gente fez. Agora que nós fizemos todas as linhas necessárias, nós vamos voltar na mãozinha e tirar a ferramenta Base. Agora nós vamos colorir de branco o meio do espaço das linhas que a gente deixou. Aquele espaço que nós deixamos, a gente vai pegar e vai pintar ele todinho de branco. Então eu vou vir aqui, ó, e vou preenchendo todo esse espaço de dentro da linha. Esse outro aqui embaixo também eu vou preencher ele todinho de branco. Vocês podem utilizar até a lata de tinta para preencher mais rápido. Esse último aqui de baixo nós também vamos pintar ele de branco. E aí nós vamos deixar esse do meio aí mais fininho, para dar um efeito mais legal. Tá vendo ali que tem um mais grosso no meio, outro mais fino, outro mais fininho embaixo, e esse do meio aí para ser um pouco mais fino. Agora nós vamos vir nas camadas, lá para onde a gente fez o brilho, e nós vamos diminuir aqui, ó. Nós vamos diminuir a opacidade para ficar esse efeito que nem o espelho estivesse refletindo. Então vai dar um efeito mais bacana e legal. Então eu vou deixar o meu bem aqui no 60%. Agora eu vou pegar uma cor base e vou colocar atrás do espelho para vocês verem como vai ficar legal. Vou criar uma camada aqui, pegar um tom rosa e vou colocar por trás do espelho. Agora, para finalizar, nós vamos colocar um pouco de brilho no espelho. Então, nós vamos vir nas camadas, criar uma camada nova e nós vamos colocar acima todas as pinturas para poder aparecer o brilho. Então, eu vou criar essa camada aqui e subir aqui para cima de todas as camadas. Para fazer o brilho do espelho, nós vamos utilizar esse pincel aqui de brilho, ó. Aqui tem vários outros brilhos, mas eu vou utilizar esse aqui de bolinha, que fica mais legal e o brilho fica mais pequenininho e vibrante ali. Então eu vou utilizar a cor amarela, que vai dar um tom legal aí pro brilho no espelho. Então eu vou passando só em algumas áreas, tipo aqui nesses tons que estão mais brilhantes, eu vou dando uma passadinha com o pincel no tamanho pequeno, porque assim fica mais fácil de trabalhar. Se você deixar o pincel muito grande, isso pode atrapalhar na hora que você for colocar o brilho. Então nós vamos vir aqui, passando desse outro lado também, ó, nessas áreas aqui mais brilhosas, só passando aqui, ó, um pouquinho de brilho. Passando o pincel só uma vez já fica legal o brilho aí no espelho. Não se esqueçam de passar ali o brilho ali nos corações, nessa parte do meio e nem dos lados dos espelhos. Depois que você terminar de passar o brilho aí, o nosso espelho vai estar pronto. E foi assim que ficou o nosso espelho, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito. E é isso, tchau, até o próximo vídeo. Agora fique com o resultado do espelho.